Disciplina, liberdade e compaixão é Fortaleza. Salve, galera! Tricolor é o Pit Esquadrão, o canal da alegria, da magia que fala as coisas do Esporte Clube Bahia, chegando na área nesta quinta-feira. Uma quinta-feira em que a torcida está talvez mais revoltada do que de cabeça inchada, né? Porque o Bahia entrou em campo ontem à noite, diante da equipe do Botafogo, para tentar chegar à quarta posição, o que era possível e que, ao final do jogo do Bragantino com o Mirassol, se tornou ainda mais possível, porque houve um empate. Se o Bahia vence o jogo, seria quarto colocado, né? E, de repente, pelo menos se manter na sexta posição ou chegar à quinta, vencendo o próprio Botafogo, né? E o que se viu foi o seguinte: a gente sabe que o time entrou em campo com 8 desfalques, né? E no decorrer do jogo, as coisas foram acontecendo, o Bahia perdendo o Juba, no segundo tempo o Mingo, e antes do Mingo perdendo o Sanabria por um erro do senhor Flávio, árbitro da partida, que sacaneou o Esporte Clube Bahia. O cara achar que um lance daquele foi simulação, não houve pênalti. É bom que se diga isso, né? Não houve pênalti. Houve sim o esbarrão entre o próprio Mingo e o Marlon Freitas. A bola seria tiro de meta, cobra-se o tiro de meta, nada mais a registrar. Ele aí dá um cartão amarelo com o Sanabria já tendo o primeiro cartão e, evidentemente, por consequência, a expulsão. Bom, sobre o jogo, Bahia, como eu disse, entrou com os desfalques. Eu tinha dito aqui a vocês nas nossas lives que seria uma opção técnico Rogério Ceni puxar Jean Lucas como primeiro volante e permanecer o Rodrigo Nestor no setor de meio de campo, porque fez uma bela partida contra a equipe do Palmeiras. Mas o Rogério Ceni, ele optou, e a gente entende uma parte, com uma formação com o Rezende no setor de meio campo. Por quê? Porque para você ter essa formação que eu falei, ele teria que pelo menos ter 2 ou 3 treinamentos. E ele não teve, ele só treinou com o time titular uma vez, que foi exatamente na terça-feira, véspera do jogo. Então, não tinha como, aparentemente, ele ter outro tipo de formação, né? Alguém pode dizer, Sidney, é muito verde ainda para você entrar no jogo daquele. Então, o Rezende não se ouve bem como jogador do setor de meio campo. O Bahia até iniciou o jogo com controle, mas depois, aos poucos, foi se perdendo. E quando o Juba saiu, complicou de vez. Porque o Zé Guilherme, ele é um jogador tecnicamente bom, mas ainda não tem aquele posicionamento do Juba, nem a estrada que tem Juba. É bom que se diz isso, né? Diga isso. A minutagem que tem o Juba, né? O Juba tem uma minutagem mesmo, que você não pode comparar. E aí o garoto entrou não perdido, porque ele fez até algumas boas jogadas, mas não é a mesma coisa. E aí tem um detalhe muito importante, que muita gente não percebeu, na minha ótica. O Sanabria fez um primeiro tempo no lado esquerdo muito ruim. E o Vitinho deitou e rolou por aquele lado. Porque atacante marca lateral. Lateral não vai marcar lateral. Então o primeiro gol acontece em função disso, por pouco não acontece o segundo, aí até o Zé Guilherme já estava na marcação, não aconteceu, ainda bem que o Vitinho chutou para fora. E aí, no segundo tempo, ainda no primeiro tempo, o Rogério fez uma meia correção, mesmo o Kaique sendo um jogador inerte, mas pelo menos deu mais atenção àquele lado, e no segundo tempo o Bahia toma um gol de desatenção, né? E aí o Bahia cresce sim com as substituições que o Rogério fez. No intervalo, Nestor outra vez entrou muito bem. E o Bahia, eu vou sem medo nenhum de errar, certo? E não é conjectura, na minha opinião, é uma realidade. Se o Bahia não tem a expulsão, certo, do Sanabria, o Bahia no mínimo sai do Engenhão com empate. Porque o time do Botafogo, no segundo tempo, só fez o gol, não jogou nada. E o Bahia, com 1 a menos, foi para cima, teve coragem e por pouco não empatou. Agora, tem um detalhe, não dá para aguentar mais o William José. O William José ontem deu 5 passes de rebote e de bola para ele dominar.
realmente está muito difícil. Agora, domingo a coisa ficou mais difícil. O Bahia tem 13 desfalques. O Bahia de ontem não tem Juba, DM terceiro cartão, mas provocou o terceiro para justamente ficar livre nos próximos jogos. Sanabria expulso, Arias, Nestor e Gabriel Xavier terceiro cartão e o Mingo desconforto muscular. Acho muito difícil o Mingo retornar no domingo e aí vamos ver como é que o Bahia vai montar esse time. Mas à noite a gente fala mais sobre isso na nossa live e, claro, sobre as possibilidades que vai ter aí, tanto hoje como amanhã, porque amanhã é a reapresentação do grupo do Esporte Clube Bahia. Torcer para que o São Paulo não consiga pontuar hoje contra a equipe do Fortaleza, lá em Fortaleza, porque o Bahia, até a próxima rodada contra o Flamengo, se perder, permanece na sexta posição. Daqui a pouquinho tem live, hein? 21 horas e 30 minutos. Aqui é o canal da Alegria, o Pit Esquadrão, o canal da Magia, canal que fala as coisas do Bahia, o bicampeão brasileiro. E não esqueça de dar seu like, né? Ativar o sininho e compartilhar com a galera. Por enquanto, fui!